Então vou falar um pouco de... Existem várias ferramentas desse tipo. Eu usei elas em 2015, 2014, assim, e eu usava como uma forma barata de checar o inglês, principalmente a gramática e algumas palavras. Mas, na verdade, a grande importância dele, e que tem uma importância muito grande no mundo acadêmico, é o plágio, né? Então são ferramentas para checar plágio. Hoje em dia evoluiu mais ainda e você consegue várias ferramentas grátis, assim. Na época eu usava o WriteCheck, era uma forma barata, comprava os créditos, era uma forma barata de checar, principalmente a gramática também, e semelhança com outros textos, você vai aprimorando. Vou mostrar duas aqui na internet e vou comparar dois textos, um que eu estou escrevendo original, para ver se tem alguma semelhança, e um já publicado. No caso aqui, eu vou mostrar aqui qual que eu vou usar. Então, como publicado, eu vou usar esse aqui, um artigo, que é meu mesmo, que tá, para não ter problema, né? Não vou trabalhar com dados dos outros. Então, ele está publicado. Então, o que eu fiz? Simplesmente peguei o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo. E esses parágrafos, normalmente, são os que você mais completados, né? A introdução, você faz aquela revisão do assunto, estado da arte. Então, provavelmente, é o que mais tem similaridades. Então, eu venho cá, vou copiar. Eu vou deixar os dois que eu utilizei aqui para fazer o teste no link e vou aqui. Então tem vários, você pode procurar, alguns tem que logar. Eu escolhi esses primeiro, porque não tem que logar. Então para checar pequenos trechos de texto, para ver se ficou bem escrito, às vezes você escreve um parágrafo, você pode checar. Está muito similar com o que está disponível na internet. Então eu abri esse Plagium e o Plagiarism Detector. Esse aqui, ele permite até 1000 palavras, que é um volume bom, né? 1000 palavras é mais que um resumo expandido aí. E esse aqui já é 1000 caracteres. Então, o Detector, Plagiarism Detector, já é mais interessante, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse texto que eu extraí do artigo, vou copiar nos dois. Então, você vê aqui, ó, que eu usei 134 caracteres, então poderia colocar mais. E aqui basicamente no Plagium eu já esgotei. Eu vou fazer uma busca rápida, que não tem custo, né? E nem preciso logar. Então é pra gente ter uma ideia aí. Mas Plagium é uma coisa séria, né? Eu recomendo demais, se puder checar. E normalmente também, se você usar uma versão paga, ou até que a universidade dispõe, você pode checar a gramática também. E esse aqui, eu vou verificar o plágio aqui, né? Ele está processando. Esse aqui já é mais interessante. Deixa eu ver esse aqui outro. Novamente, só por desencargo. Aqui agora ele já detectou que achou 4. Vamos começar por esse aqui. Então ele detectou 4 fontes aqui na internet, né? Jornal de Economia, não tem nada a ver. Cognitivo. O que eu tô vendo aqui, ele tá pegando um nome. Aí é Bogle, que é um autor. E aí eu lembro. Só no último aqui verificado, ó, que ele tem a fonte, que foi que eu citei esse autor aqui. Então pode ser 3,5, é muito pouco, deve ser alguma referência que eu usei que são muito, principalmente na parte de Alaskan Type, eram poucos autores nessa, clássicos, né, documentos clássicos nessa época. Beleza. E é exatamente isso, ó, o que ele detectou. Irvine 74, que é um clássico de Alaskan Type, e essa compilação de 95 é muito boa, se não me engano, é do Serviço Geológico do Canadá ou dos Estados Unidos, né? Então, que é Hilmeberg and Looney e Irvine. Então, não é assim, é um plágio de fonte, né? Mas, na verdade, é os dois autores que, inclusive, eu citei esse autor aqui, que é o Aibovo 2010, então, digamos que não é um plágio, assim, não tenho que se preocupar, né? Esses 3% equivale a 3 nomes citados: Irvine, Hilmeberg, Looney e o próprio Aibovo 2010. Aqui está o artigo, só para a gente
Vê que ele buscou numa fonte, né? Tá vendo? Aí é Bogle 2010. Esse aqui já deu aqui, ó. Fontes plagiadas. 75 plagiado e 25 de texto único, né? Então esses textos aqui marcados é os que tem coincidência. Ó, então o que acontece? A gente pode ver se eu errei em alguma citação direta ou indireta. Eu vejo que repete muito, ó, o próprio iBogle lá do outro detector de plágio, né? Su et al. 2013, algumas coincidências de texto, ó, não muito, né? Mas a maioria são fontes. Então vamos ver quem que foram as fontes plagiadas, né? No caso aqui. Então, essa parte de texto aqui, né? Morse 82, Dillek, Furthermore. Aí quando eu vou ver aqui, ó, é o próprio artigo, ou seja, esse próprio artigo meu, né? Ele está no repositório de informação do Serviço Geológico, que é o Lages e Dantas. Então não é um plágio que ele detectou, pelo menos ele detectou o artigo na internet, o próprio artigo. Então a gente elimina esse aqui. Vamos ver aqui. Aqui tem um pedaço de texto aqui, esse With Orogenic Bell. Que, se eu não me engano, esse texto eu também citei esse artigo, que é o Su et al. 2013. Então ele detectou aqui, ó, lá no ResearchGate ele puxou. Então, no caso aqui, esse texto em azul aqui, como o mesmo plágio detectado no outro detector, né? Que é essa coincidência de texto aqui, Rimberg, Lune e Bogle et al. 2010. Então, na verdade, é uma semelhança de citação. E vamos ver aqui esse último. Aí, por curiosidade, né? Também um texto similar, só que quando você vai ver a fonte, é o próprio artigo de novo. Então ele detectou esse artigo mesmo, de onde eu extraí esse texto, que é o Lages e Dantas 2016, ele detectou aqui no repositório público do Serviço Geológico do Brasil, detectou aqui no ResearchGate, que é uma rede social, né, voltada para pesquisas, onde você disponibiliza os dados abertos, né, os artigos que podem, e um autor. Bem, então de lavada aqui eu escolheria, se fosse para usar uma checagem rápida sem ter que fazer login, né, que também você deve poder fazer e abrir outras ferramentas, eu usaria esse Plagiarism Detector, foi o que melhor. Então vamos ver agora com o texto que eu estou escrevendo, né, para ver se bate, né, se eu já estou sem querer cometendo algum plágio, mesmo que seja copiando, uma similaridade de texto, mesmo que seja involuntário. Então eu vou voltar aqui no plágio, vou apagar, vou vir aqui nesse, vou apagar esse texto também e vou, deixa eu ver, copiar um texto aqui, ó. Também a parte de introdução, né, que é onde você faz as compilações maiores, né? Então eu vou colar ele novamente aqui, vou dar uma busca e vou colar ele aqui também. Acho legal esses parágrafos, que é onde você faz essa revisão bibliográfica, essa é a parte da introdução, né? Vou verificar o plágio nos dois. Opa, deu um errinho aqui, vou colar de novo. 156 caracteres de 1000, beleza. Aqui não encontrou nenhum, né, nesse texto novo, que a princípio é original, provavelmente não era para ter, né. Vou buscar de novo para ver se deu algum errinho, que da outra vez ele mudou, né, a resposta. Mais uma vez, ele falou aqui, ó, não encontrou documentos fazendo uso do texto que você digitou.
digamos que é um bom sinal. E aqui nesse que eu prefiro é o plagiarismdetector.net. Ó, pra você ver, ó, ele deu 100% único, ou seja, seria um texto original. De fato é um texto que eu estou escrevendo, não está publicado, provavelmente ele não vai achar, né? Ele checou 20 frases, gastou 2 minutos e não... Então você pode ver, eu coloquei um texto já existente, de fato ele encontrou na internet, tem uma base de dados, mesmo que seja gratuita, legal. E depois ele checou um texto, digamos, original, não publicado, e também não detectou. O que a gente tem que ver aqui? Ó? Tá vendo o que eu falei? Ó, verificar gramática, melhorar o texto. Eu creio que se você logar ou comprar créditos ou se fazer uma assinatura, você vai ter acesso a mais ferramentas. Mas eu queria mostrar primeiro. Tem alguns grátis, né? Digamos assim. Vale a pena para pequenos textos, igual isso aí. Ó, você faz um parágrafo e quer dar uma checada. Eu acho que vale muito a pena. E se você está em universidade, pode ver se a sua universidade disponibiliza alguma ferramenta dessa para checar, né? Na biblioteca ou no instituto onde você está estudando. Então, era isso aí. Eu acho que plágio é uma coisa séria e é legal aqui para você ver. Você ver se o que você está escrevendo está ficando bom, né? Que você está tirando várias fontes ou você está, digamos, precisando de uma aprimorada. Beleza? Tá bom. Então, pessoal, curte aí, se inscreve que eu vou sempre estar colocando aí outras dicas, né? Beleza? Até mais.